Congresso Labaredas de Fogo foi uma bênção. A paz do Senhor para a igreja. Prazer estar aqui mais uma vez para juntos a gente adorar ao Senhor neste trabalho tão abençoado que o Senhor tem sido glorificado aqui nessa cidade através do pastor Flamarion, que já é amigo nosso já de algum tempo, e para mim é um grande prazer estar aqui nesta manhã. Hoje eu cheguei, era quase 5 da manhã, que eu vim de carro de outra cidade, para poder atender aqui a este convite. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Tem alguns DVDs ali no stand, se eu não me engano, está no stand do pastor Flamarion. Tem lá alguns temas de mensagens. O milagre da viúva de Naim, caminho de Deus, certeza de vitória, a travessia do Mar Vermelho, Elias, o zimbro e a mão de Deus. Tem a mensagem que eu preguei na Slavec sobre Moisés, tem mensagem pregada nos Gideões, ou seja, tem vários temas de mensagens que você pode adquirir pelo valor de R$10 cada DVD. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta e do sacerdote Samuel, no capítulo de número 3, e o versículo é o de número 1. Capítulo 3, versículo de número 1. Primeiro livro do sacerdote, do profeta, do juiz, do jovem Samuel, capítulo 3, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Vamos nos ater na frase primeira que diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Vamos repetir? 1, 2, 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Todos sabem quem foi Samuel. Todos têm ideia e já puderam ler a respeito deste jovem chamado Samuel. Samuel foi um jovem que marcou a sua geração. Samuel foi um homem que, logo ao assumir o sacerdócio titular, restaurou os cultos a Deus, trouxe de volta o respeito, trouxe de volta os sacrifícios e colocou em ordem a administração que antes era do sacerdote Eli. A vida de Samuel foi uma vida de sucesso, ainda que no futuro houve alguns problemas, mas Samuel teve uma vida de sucesso. Samuel teve uma vida de projeção. Samuel, Deus o exaltou poderosamente. Mas todo o sucesso deste jovem está baseado na frase do versículo 1.
E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eu vou repetir. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Todo o sucesso da vida deste jovem está baseado nesta frase tão significativa: Samuel servia a Deus perante Eli. Não se engane, não deixe enganar você. Entre você e Deus, entre eu e Deus, sempre haverá uma figura humana. Vou repetir: entre você e Deus, entre eu e Deus, sempre haverá uma outra figura humana. É preciso que você compreenda que o Evangelho de Jesus Cristo é a maior bênção que a humanidade pôde receber. O Evangelho de Jesus Cristo é a maior bênção que Deus deu ao homem. O Evangelho transforma o homem. O Evangelho resgata o homem. O Evangelho restitui coisas que o homem perdeu. O Evangelho reconstrói famílias. O Evangelho despovoa o inferno e povoa o céu. O Evangelho liberta o homem. O Evangelho tira o homem da miséria do pecado e o coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Evangelho é aquele que vai arrancar o homem das garras do diabo. Ou seja, o Evangelho é a maior bênção de Deus para o homem. Mas só existe um X de ponderação. Sociedade levanta esta lebre. O Evangelho só tem um X de ponderação. Qual, pastor? É que quem prega o Evangelho é o homem. É que quem propaga o Evangelho é o homem. É que quem pastoreia é o homem. É que quem administra é o homem. É que quem leva o Evangelho ao pecador é o homem. Diga comigo, graças a Deus, que é o homem que prega o Evangelho. Vamos repetir, graças a Deus, que é o homem que prega o Evangelho. Eu já ouvi alguém dizer: Deus poderia enviar um anjo, Deus poderia enviar um arcanjo, porque eles não falham. Deus poderia enviar um querubins, ou os querubins, porque eles não falham. Deus poderia usar o anjo Gabriel para pregar, porque ele não falha. Mas meu filho, quem tem que pregar é o homem. Os anjos instaram para com Deus para tal coisa, mas Deus disse: quem vai pregar o Evangelho é o homem. Ah, mas eu queria que fosse um anjo. Então deixa eu contar uma historinha. Certa feita, Zacarias estava no templo. O anjo desceu e disse para Zacarias: varão muito amado do Senhor, suas orações foram ouvidas. E eu vim trazer a resposta. Então diga: você vai ser pai. Zacarias virou e disse: obrigado pela resposta, mas a oração chegou, a resposta chegou atrasada, porque lá em casa não sai mais nada. Sabe como é que é? O negócio lá em casa cessou. Aí o anjo disse: você sabe quem está falando com você? Eu sou Gabriel, e eu trabalho na sala do trono. E se tem uma coisa que lá em cima eu nunca vi, é uma causa impossível que não fosse resolvida. Se você pode ser pai ou não, não é problema seu e nem meu. Se a tua esposa pode ou não pode ser mãe, também não é problema nosso. Eu vim aqui trazer uma palavra do Deus Todo-Poderoso.
E quem vai executar o milagre é Deus. Agora, só porque você ficou duvidando, você vai ficar mudo até que a criança venha nascer. E aí, ainda quer que o anjo pregue o evangelho? E aí, ainda quer que o anjo pregue? Esse anjo está demorando muito com essa mensagem. Era na hora. Esse anjo está muito pesado com essa palavra. O que ia de ter de gente saindo do culto muda, surda, toda torta, arrebentado, porque murmurou, não ia dar para contar. Então é o homem que tem que pregar o evangelho. É você que Deus chamou para pregar o evangelho. Aqui está a frase que eu li. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Isso aqui é lindo demais. O que significa isso, pastor Elcio? Samuel teve uma vida de sucesso porque estava debaixo de uma cobertura espiritual de alguém que Deus colocou na vida dele. Vou repetir. Samuel teve uma vida de sucesso porque estava servindo a Deus perante a uma autoridade que Deus constituiu. Eu acho o profeta Elias um dos profetas mais emblemáticos da história de Israel. E o seu sucessor é Eliseu. E quando os 3 reis se unem para ir à peleja, um deles diz assim: aqui não tem profeta que nós podemos consultar para ter uma palavra de Deus, se nós devemos ir à guerra ou não? Engraçado que a referência para mostrar o profeta não foi se ele tinha uma agenda cheia, ou se ele era famoso. Sabe qual foi a referência? Alguém disse: aqui está Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias. Aqui está Eliseu, que servia ao profeta Elias. Porque quem tem uma chamada de Deus e é cheia do Espírito Santo, ele é submisso a uma autoridade que Deus constituiu sobre a vida dele. Glória ao nome de Jesus. Então o texto está dizendo: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Quem foi Eli, pastor? Eli foi um sacerdote omisso. Eli foi um sacerdote conivente com os erros dos filhos. Eli foi um sacerdote que se acovardou e não tomava as devidas providências quanto aos erros cometidos. Porém, não deixou de ser uma autoridade que Deus constituiu. E Eli pode ter sido um péssimo pai. O Eli pode ter tido muitos erros, mas para Samuel ele foi uma bênção. Para Samuel ele foi uma bênção. E nenhum dos erros que ali se cometera, Samuel deixou interferir na sua fé. E o que Samuel ganhou com isto? Anote. O que Samuel ganhou servindo a Deus diante de uma autoridade constituída por Deus? Número 1, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, por causa dos erros, Deus tinha se calado. Deus não falava mais. Deus silenciou. Mas quando Eli pega Samuel e o leva para o seu aposento, que a cama de Samuel ficava diante da arca de Deus, a última imagem que Samuel via quando o sono chegava era a arca de Deus. A primeira imagem que Samuel via quando acordava era a arca de Deus. Veja onde Eli colocou o menino para dormir: perante a glória do Deus Todo-Poderoso. E foi neste lugar que Samuel recebe a primeira vitória de sua vida. Qual? O texto diz: e naquela noite, antes que a lâmpada de Deus se apagasse,
o silêncio foi quebrado e Deus bradou dizendo: Samuel. Oh, glória a Deus! Antes que a lâmpada se apagasse, o silêncio de Deus foi quebrado e Deus bradou: Samuel. Pastor, o que eu ganho quando eu estou debaixo de uma cobertura espiritual constituída por Deus? O silêncio da tua chamada é quebrado. Vou repetir: o silêncio da tua chamada é quebrado. Toda chamada tem um silêncio, todo princípio tem um silêncio, todo sonho tem um silêncio, todo projeto tem um silêncio, toda trajetória tem um silêncio, toda caminhada tem um silêncio. Às vezes, você quer tanto uma resposta de Deus, você jejua, você ora, você busca, aí Deus diz assim: não. Oh, maravilha, você tem uma resposta. Mas se Deus disser sim, você vai ficar mais feliz ainda, porque Deus disse sim. Agora, pior do que ouvir um não é Deus ficar calado, é Deus se silenciar, é Deus não te responder. Porque quando Deus não diz não e nem sim, você não sabe para onde ir. O silêncio fica estabelecido. E existe silêncio que fala mais alto do que qualquer grito numa madrugada silenciosa. Mas se você estiver no lugar certo, debaixo de uma autoridade que Deus constituiu, esse silêncio não vai durar a vida toda. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse silêncio vai ser quebrado. Deus está te falando nesta manhã. Este silêncio de teus projetos vai ser quebrado. Este silêncio de tua chamada vai ser quebrado. Este silêncio de teu sonho vai ser quebrado. Este silêncio do teu ministério vai ser quebrado. Haverá uma resposta. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tudo o que eu vou falar aqui está baseado nesta frase: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Veja que coisa linda nisto daqui. Lá está Samuel. Primeira bênção, primeira lição: o silêncio foi quebrado. E Deus disse: Samuel. O garoto dá um pulo, presta atenção. Vocês pensam que a autoridade é qualquer coisa banal? Presta atenção. Talvez o sucesso não chegou na tua vida porque tu ainda não entendeu isto, mas hoje vai sair daqui esclarecido. O garoto dá um pulo e com toda a convicção ele diz: Eli, eis-me aqui, porque o Senhor me chamou. O Eli disse: não, chamei não, vai dormir. E ele vai dormir e lá vem Deus novamente: Samuel. Ele dá um pulo e diz: Eli, parece uma gravação, mesma tonalidade, as mesmas palavras: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Chamei não, vai deitar. Terceira vez: Samuel. Ele pula de novo e vai a Eli: eis-me aqui, o Senhor me chamou. O Eli disse: não te chamei não. Aí o texto diz: porém Samuel não conhecia a voz de Deus. Tem nada demais aí, pastor? Não tem? Ele não conhecia de Deus, mas já conhecia de Eli. Se ele conhecia de Eli, ele deveria saber decidir qual era a voz de Eli e a de Deus. E por que ele vai a Eli, se a voz que chamou ele não foi a de Eli, foi a de Deus? Por que ele vai fazer lá? Ele tinha que chegar lá e ter dito: Eli, eu ouvi uma voz que não era sua. O senhor não ouviu? Ele não diz isso, ele diz: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ora, não foi Eli, foi Deus.
E por que ele pensa que é Eli? Porque Deus não quebra princípios. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus não quebra princípios. O Eli estava errado, Deus podia ter jogado o Eli fora. Sai, que eu vou usar outro. De maneira nenhuma. Por que que ele vai a Eli? Porque não existem duas vozes na igreja. A voz da igreja é a do pastor, só tem uma voz. E a voz do pastor na igreja é a voz do Deus Todo-Poderoso. A voz de Deus na igreja, ela parece com a voz do seu pastor. Você pode não gostar, mas parece. Eu tenho alguma discordância. Deus não vai mudar a voz dele porque você discorda. A voz de Deus na igreja parece com a do pastor. Oh, glória ao nome de Jesus. A voz de Deus na igreja parece com a do pastor. Por isso a Bíblia diz: e Samuel servia ao Senhor perante Eli. Teu silêncio vai ser quebrado. E a voz que você vai ouvir de instrução não é a voz da rua. A voz de instrução para a tua chamada não vai vir do Egito. A voz de instrução da tua chamada não vai vir desses endemoniados da internet. A voz de instrução para a tua vida não vai vir de um rebelde que fica falando mal de pastor na internet. A voz de instrução para a tua chamada vai vir de Deus através daquele que Deus constituiu como autoridade sobre a tua vida. Primeira lição, o silêncio é quebrado. Segunda lição, a voz de Deus na igreja parece com o pastor. Terceiro, a voz de Deus que brada no teu ouvido não te afasta do teu líder, mas te traz para perto dele. Foram 3 vezes, e todas as 3, Samuel chegou para Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Não, porque Deus me revelou um mistério e o pastor não pode saber. Não é Deus, é o diabo. Estava orando de madrugada, Deus me pareceu um varão que falou cada coisa. Se o pastor souber, ele vai me excluir. O varão foi do inferno. Não, é um negócio novo aí e o pastor não pode saber. É um negócio velho do inferno. Porque todas as vezes que Deus se manifestar a você, Ele não te afasta do teu líder, Ele te traz para perto do seu líder. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória ao Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que Deus te revelar algo maravilhoso, algo profundo, algo relativo a reino, Ele vai te dizer: vai ao teu líder, porque sou eu, teu Deus, que estou falando. Eu não trabalho com espírito independente. Quarta lição. Na terceira vez que Deus chamou Samuel, Samuel chegou a Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Olha como Deus faz. Deus diz: meu filho. Eli diz: meu filho, não foi eu que te chamei não, mas eu já sei quem foi. E agora? Calma. Vai deitar, porque ele vai te chamar de novo. E quando ele te chamar, você não precisa vir mais aqui. Eu vou liberar teu ministério. Eu vou liberar a tua chamada. Deus está querendo que eu libere a tua chamada. Porque a tua chamada depende da minha liberação. Porque eu sou o teu líder. E o que é que eu faço quando ele me chamar de novo? Calma que eu vou te instruir.
vai deitar, e há de ser que ele vai lhe chamar novamente. E quando ele te chamar, está liberado, não precisa vir aqui. E o que eu faço? Diga simplesmente assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aplauda mais forte. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. O dispenseiro da tua vida está com a mão cheia dizendo: eu vou liberar o que Deus tem na tua vida. Pastor, mas ele não está liberando porque você não obedece, você não se submete, você quer mandar, você quer ser o dono da verdade onde você congrega, você está sempre se levantando contra ele, vai viver uma vida amarga sem sucesso. Dá uma olhadinha em quem é obediente a ele, dá uma olhadinha em quem se submete, dá uma olhadinha em quem está pronto para servir, vê se não está num patamar mais elevado do que o seu. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus para a tua vida pelo líder que ele colocou. Meu filho, meu querido, você não vai mudar Deus, é você que tem que mudar para conseguir entender e aceitar as coisas de Deus na tua vida. Vai, rapaz, eu estou liberando. E quando ele te chamar, você não fala mais nada, só diga isto: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel foi deitar, e como das vezes anteriores, aqui eu acho uma linda revelação de Deus para o garoto. Qual? Deus vai lhe chamar pela última vez. O garoto sabe que a próxima voz que ele vai ouvir é a de Deus. Mesmo assim, Deus não muda a tonalidade. Deus usa a mesma voz. Por quê, pastor? Porque se Deus usar uma outra voz, vai confundir o garoto. O Eli disse que quando ele fosse falar, era para me falar, fala que o teu servo ouve, mas essa voz não é a voz que eu ouvi das primeiras vezes. Então Deus não vai mudar a voz, vai chamar com a mesma voz que chamou antes. Por quê? Porque Deus vai honrar a instrução que o líder deu ao jovem. Vou repetir. Deus agora, que já sabe que Samuel está instruído, que Samuel já sabe que é Deus que vai falar, Deus podia usar a voz dele normal, mas não, Deus usou a voz de Eli novamente, a mesma tonalidade. Por quê? Para que Samuel tivesse certeza do que o pastor instruiu era o que tinha que ser feito. Aí Deus usa a mesma voz, Samuel. Ele disse: é essa voz mesmo que eu ouvi das outras vezes. É ele de novo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quinta lição: disponibilidade para ouvir. Ah, não, pastor, mas eu quero falar. Não, pastor, eu preciso falar. Ah, pastor, se eu não falar eu fico doente. Não, pastor, eu preciso pegar aquele microfone. No dia que eu pegar aquele microfone, 50 minutos é muito pouco. Eu estou entalado com tanta coisa. Eu preciso de mais ou menos assim 1h30. Ah, eu vou falar cada coisa. Estou engasgado aqui. Mas Deus está dizendo para você ouvir. Mas eu quero falar. Agora você vai ouvir. Pastor, o senhor não sabe da minha história. Por isso mesmo, senta para ouvir. Pastor, eu já fui terrível. Pois é, agora você senta para ouvir, para saber que terrível só tem um, Deus. Não, pastor, quando eu era do mundão, eu mandava em 10. Agora tu não manda e ninguém é mandado. Senta para ouvir. Eu já puxei, foi não sei quantos anos de cadeia. Agora você está livre, senta para ouvir. Eu já fui dono de boca de fumo. Agora você fecha a boca e senta para ouvir. Não, pastor, só andava armado. Agora você anda desarmado, senta para ouvir. Eu sou Saulo de Tarso, e daí? Senta para ouvir. Eu sou hebreu de hebreu, e daí, Saulo? Senta para ouvir.
Eu sou da tribo de Benjamim, não me interessa, senta para ouvir. Eu fui circuncidado ao 8º dia, problema é seu, senta para ouvir. Segundo a lei fui fariseu, e daí? Senta para ouvir. Segundo o zelo fui perseguidor da igreja de Cristo, não interessa, senta para ouvir. Você quer saber mais o que? Eu falo 3 idiomas, e daí? Senta para ouvir. Quando mataram Estevão, eu guardei a capa de quem jogou pedra nele, por isso mesmo, agora senta para ouvir. Eu sou Saulo grande, vai virar Paulo pequeno, senta para ouvir. Eu estou com carta aqui para matar crente em Damasco, agora rasgue a carta, senta para ouvir, porque você vai escrever carta que vai gerar vida. Em outras, senta para ouvir. Ora candalambachúria. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem ouve adquire fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Senta para você ouvir, porque Deus tem muita coisa para te falar. Deus está dizendo: fecha a boca e abre o ouvido, que eu quero te exaltar, eu quero te dar vitória, eu quero abrir porta para a tua família, eu quero te levantar nessa cidade, eu quero te levantar nesse estado, nesta nação. Eu quero derramar sobre você uma chuva de vitória. Senta para ouvir. Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí o Senhor disse: Samuel, eu vou te usar. Oh, Senhor, eu vou acabar com a casa do Eli. Você vai entrar no lugar dele. Eu vou te usar poderosamente. E o texto diz que a aurora raiou. Diga comigo: a aurora raiou. Quantas auroras devem ter raiado na tua vida sozinha, sem nenhuma resposta? A de Samuel raiou diferente. Raiou com uma resposta de Deus. Tem uma aurora diferente para teu ministério. Tem uma aurora diferente para tua chamada. Como você sabe, pastor, o horário que Deus chamou Samuel, segundo o que está escrito, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Era o castiçal alimentado por azeite. Aqui você tem uma ideia, que o azeite ia queimando, a chama ia diminuindo. Antes que ela se apagasse, significa que o azeite estava terminando. E a chama da lâmpada estava bem pequenininha. Então deveria ser quase bem ao amanhecer. A aurora não tinha raiado ainda. Tua noite pode ter sido longa. Teu ministério pode estar enfrentando uma noite longa de silêncio. Quem sabe tua vida está enfrentando uma noite silenciosa como muitas outras noites. E a aurora vem raiando sem resposta, mas essa é diferente. Essa traz nas asas da alva uma voz que te conhece, que te chama pelo teu nome. Eu profetizo uma aurora diferente para a tua família. Eu profetizo uma aurora diferente para teus negócios. Eu profetizo uma aurora diferente para teus filhos. Eu profetizo uma aurora diferente para a tua igreja. Eu profetizo uma aurora diferente para teus projetos. Eu profetizo uma aurora diferente para teus sonhos. Ela não vai raiar sozinha. Vai trazer nas asas da alva a voz do eterno. Oh, glória a Deus. E quando ele fala, a terra treme, o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Receba! Aleluia. E mais 3 coisas para começar a finalizar. Quando a aurora raiou,
as portas se abriram do templo. E o verso 19 diz: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Olha que lindo. E nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Isso é uma riqueza. E nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Quando Samuel falava, Deus vai fazer isso, Jeová pegava assim: vou cumprir. Quando Samuel abria a boca para arguir, Jeová pegava assim: vou cumprir. Por que Deus não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra? Porque Samuel não falava do que queria, mas do que ouvia. Oh, glória ao nome. Você é o Samuel desta geração. Deus não está atrás de papagaios. Que é isso, pastor? Papagaio não pensa, ele fala o que lhe decora. Tu não foi chamado para ser papagaio. Porque palavra de papagaio não tem peso. Você foi chamado para ser profeta. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus te chamou como um profeta da tua casa, como um profeta nesta cidade, como profeta onde você trabalha, como profeta onde você estuda. E o que eu faço, pastor? Abra os ouvidos e ouça o que Deus fala contigo. Deixa descer para o coração, que depois que descer para o coração, vai tua boca pronunciar aquilo que o coração está cheio. E haverá palavra de vitória na tua casa. Haverá palavra de vitória na tua família. Nossos púlpitos estão cansados de papagaios. Nossos púlpitos estão precisando de profetas. E você é o próximo da fila. Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Nenhuma de suas palavras Deus deixou cair por terra. Toma posse nesta. Glória. Tome posse e profetize palavra de vitória na tua casa. Essa desgraça não vai chegar na tua casa. Tua família não vai ser educada por aquele endemoniado da Câmara Federal. E nem para aquela filha do Satanás do Senado. Tua casa vai ser educada pela tua voz profética. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Tua família será moldada pelas palavras que Deus vai colocar no teu coração através de seu ouvido. E nenhuma de suas palavras vai cair por terra. Fala para o irmão do lado: não vai cair por terra. Penúltimo. E todo Israel, verso 20, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Dan, uma extremidade. Berseba, outra extremidade. De uma extremidade à outra, em todas as bocas, era só uma palavra. Qual? Deus é na vida dele. Oh, glória a Deus. Deus é na vida dela. Vocês acham que eles não te conhecem? Eles sabem da tua origem humilde e simples. Eles sabem que você não podia, mas chegou. Que você não tinha, mas ganhou. Que você nunca foi, mas agora é. E quando batem um olho, todo mundo diz: eu conheço ele. E daí?
para chegar onde chegou, só tem uma resposta. O quê? É Deus. É Deus. É Deus. Não tem outra resposta, é Deus. Nós estávamos sentados depois do almoço num hotel em Recife, junto com o meu pastor, que é o pastor Silas. E o pastor Flamarion fez uma pergunta para o pastor Silas. Pastor Silas, como o senhor consegue, nesse 3 décadas já na TV, como o senhor consegue? A resposta, meio carioquês que ele fala, disse: meu irmão, só tem uma resposta. Qual, pastor? É Deus. E ele ainda disse, não é como se fosse hoje, por mais que eu peça e os irmãos contribuem, por mais que eu envie carta e os irmãos me abençoam, mas só tem uma resposta: é Deus. Já chegaram para o dono da emissora e disseram: aqui tem uma proposta que vai pagar 3 vezes mais do que ele, arranca ele, coloca essa daqui, televisão é dinheiro. E o dono da emissora diz: não mexe com ele, não toca nele. O que é isto? É Deus. É Deus. Na tua vida é Deus. Na minha vida é Deus. Como aquela família conseguiu criar os filhos, dando educação, e nenhum deles se perdeu? É Deus. É Deus. Eu conheço fulano, fulano não tem padrinho, fulana não tem madrinha. Como ela conseguiu? Deus. Eu não sei como as pessoas não conseguem atribuir o sucesso a Deus. Querem se valer de sua capacidade, querem se valer de sua inteligência. Meu irmão, é Deus. Pastor, qual é o segredo? Deus. 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 Deus arranca o cabra, que não é nenhum demérito, o que vou dizer, é honra. Mas Deus arranca o cabra lá do roçado, não é? Lá daquela vida distante de propaganda, distante da mídia. O cara de lá projeta o cidadão. O cidadão não teve oportunidade na vida de se formar, mas Deus pega ele e projeta. Aí o cabra se enche de vaidade. Aí toma a tribuna, ao invés de falar que foi Deus, esconde a origem da pena. Porque com 5 minutos que ele está falando, todo mundo sabe de onde ele veio. O que é mais lindo? O mais lindo é o cabra dizer assim: irmãos, eu não tinha, mas Deus me deu. Eu nunca fui, mas Deus me fez ser. Eu não podia, mas Deus me fez. Eu era amansador de burro bravo. Tem que aprender com Davi, que disse: o Senhor me tirou de trás das malhadas do meu pai. Porque se o Senhor não me tirasse lá, eu estava matando leão e urso até hoje, cuidando das ovelhas e arrancando o carrapicho lá. Ninguém, mas o Senhor foi lá com mão forte e me arrancou de lá. E me fez assentar no trono do governo de Israel. E eu sei que o Senhor é bom comigo, não porque eu mereço, mas por causa deste povo que o Senhor colocou aos meus cuidados. A ti a honra, a ti a glória e o louvor para todos sempre. O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. É Deus. É Deus. É Deus.
Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Em último lugar, verso 21, e continuou o Senhor a aparecer em Siló a Samuel, e a ele se manifestava pela palavra do Senhor. Palavra-chave aqui, continuou. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você quer ver uma coisa horrível dentre tantas que existem? É quando parece uma reportagem de uma obra inacabada. Pior ainda, quando é um hospital que despejaram rios de dinheiro e o negócio não saiu. Aquele troço tudo velho. Um viaduto. Um orfanato. Outra coisa, que começam e não terminam. Deus fica indignado com isso. Porque nada que Deus começa, Ele para no meio, tudo, Ele termina. E Jesus, certa feita, disse: antes de vocês edificarem uma torre, vocês vão sentar antes, vão calcular o gasto, para que quando comece, não venha parar e dizer que não dá para terminar. Não façam isto. Senta antes, porque você não será conhecido pelo que você começa, você será conhecido pelo que você termina. Você não pode ser conhecido pelo que você começa a fazer, você vai ser conhecido pelo que você termina. Oh, glória a Deus. E continuou o Senhor. Eu não consigo imaginar Deus sentado, triste. O que foi, Jeová? Eu comecei um negócio ali, rapaz, não vou conseguir terminar. Rapaz, aquele menino era tão bom, rapaz. Eu pensei que ele fosse ir mais longe, mas não vou conseguir fazê-lo chegar mais longe, não. Estou meio aqui desanimado, porque eu não gosto de começar as coisas e terminar, e não terminar. Eu gosto de começar e terminar. Eu estou meio abatido. Nunca você vai ver Deus assim. Tudo que Ele começa, Ele tem o prazer de terminar. Por isso a Bíblia diz: e continuou o Senhor a aparecer a Samuel. Sabe o que Deus está dizendo? Samuel, eu comecei, mas eu vou terminar a obra na tua vida. Porque quando Deus manda você começar a fazer uma coisa, é porque Ele já terminou para você. Aí, você pega e diz: Jeová, já está pronto? Já. É só você viver o que eu fiz para você. Jeová, tem uma muralha aqui. Pois é, no projeto eu coloquei a muralha. Jeová, apareceu um gigante. Pois é, eu também botei o gigante no projeto. Vira a página, aqui do outro lado tem vitória. Jeová, ó, de uma hora para outra apareceu um deserto. Não, de uma hora para outra para você. Para mim não, foi eu que desenhei o deserto. Mas se você andar mais um pouquinho no meio tem um oásis, vai. Jeová, tem um mar aqui bem revolto. Confia em mim que o vento cessa e o mar vai se acalmar. Está no meu projeto. Vai nessa, vai nessa. No meu projeto para a tua vida, eu excluí a palavra desistência e fracasso. Eu coloquei no lugar sucesso e vitória. Vai até o final. Aplauda ao Senhor bem forte. Mais forte. Oh, glória a Deus. Diga para o irmão do lado aí: vitória. O Deus que começou, diga para ele: o Deus que começou vai continuar e vai terminar. Oh, na verdade o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará sobremaneira. Agora que vem a coisa boa. Melhor é o fim de todas as coisas do
que o começo delas. Aplauda Ele bem forte. Levante as suas mãos. Por um minuto vá adorando esse Deus maravilhoso. Fica de pé no teu lugar. Vai. Levante a mão bem alto assim. Aleluia. Aleluia. Há uma autoridade de Deus aqui. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Tu vais sair daqui esclarecido que há um Deus que tem algo para a tua vida. E aquilo que você começou não vai parar. Tua chamada está no começo. Teu ministério está no começo. Tua empresa está começando. Tua igreja nasceu agora. Tua família começou agora. Recebe a autoridade de Deus. Recebe a autoridade de Deus. Levante a mão bem alto. Recebe a autoridade de Deus. Recebe a autoridade de Deus. Recebe a autoridade de Deus. Samuel dessa geração você é. Você é o Samuel dessa geração. E calabachuri canta. Ele me convasture me candarava sai. Vai adorando a Ele. Vai sentindo esta presença. Vai sentindo esta glória. Vai sendo renovado. Acende a brasa hoje. Acenda. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe, recebe. Aí atrás. Seja tocado aí atrás. Agora. Digno de louvor e digno de louvor. Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo, Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E calabachuri canta. Anderebachúria. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Há uma presença majestosa dele aqui. Sua aurora vai raiar diferente. Sua aurora vai raiar diferente. Vai trazer nas asas uma resposta de Deus. Tua aurora não vai raiar como as outras, vazias. Porque a vereda do justo é como a aurora, que vai crescendo, que vai crescendo, até se tornar dia perfeito. Eu recebo de Deus algo aqui. Esta frase demoníaca que está no teu ouvido soprando, que você não vai chegar a lugar nenhum,
dissolvida agora. Esta frase de que tu não vai chegar a lugar nenhum seja banida da tua casa, seja banida do meio dos teus familiares, seja banida do teu ministério, e uma outra frase entra no lugar dela, e a frase é: você vai chegar além daquilo que você pensou. Toma posse.